Minha rapaziada, tá acabando a temporada 2025 do Clube Atlético Paranaense, uma temporada que foi longe do que a gente imaginava, desde o campeonato estadual, passando por uma Série B de altos e baixos, em alguns momentos mais baixos do que altos, mas no final das contas eu acho que dá pra levar bastante coisa dessa temporada. Eu acho que a gente leva sim uma base para a temporada que vem, mas mais do que isso, eu acho que institucionalmente, na parte administrativa, tanto do departamento de futebol como do clube em geral, o Atlético leva aprendizados. Acho que foi uma temporada de Série B que ensinou muito o Atlético e ensinou os principais responsáveis da diretoria do clube no seguinte aspecto: tudo precisa ser muito bem feito, seja na Série A, seja na Série B. Se o trabalho ele não é melhor desenvolvido possível, gente, vou ser muito sincero com vocês, vai se cobrar um preço. Então eu trouxe aqui 5 aprendizados que eu acho que ao longo do caminho dessa temporada, assim, foram apresentados para nós esses aprendizados. Se a gente vai levar em consideração ou não para os próximos anos, para as próximas temporadas, aí só Deus e Mário Celso Petralha sabem, porque, assim, é o mandatário do Atlético, mas espero e, de certa maneira, entendo que o Petralha, ele entendeu tudo que a gente viveu nessa temporada e eu tenho certeza que ele não quer viver novamente. Então eu trouxe aqui 5 aprendizados, deixa o like, se inscreve no canal, conto com a moral de vocês e a gente vai começar falando sobre jogador caro é jogador ruim. O jogador caro da temporada do Atlético não foi o Viveiros. O jogador caro da temporada do Atlético não foi o Teran. E olha que a gente tá falando de jogadores que o Atlético botou dinheiro pra trazer. Jogador caro da temporada do Atlético foi o Raul. Jogador caro da temporada do Atlético foi o Juliano. Foi o Allan Kardec. Jogadores que tinha, assim, o clube tinha uma expectativa muito grande no que eles poderiam retornar. E eles retornaram muito pouco. E eles entregaram muito pouco. Então, na minha visão, pra próxima temporada, às vezes vale fazer um investimento maior numa peça que vai te dar retorno, que vive um momento mais propício para te dar retorno, do que a gente continuar investindo em nomes que já passaram. Ou nomes que o retorno não é tão garantido assim. No final das contas, toda contratação é uma aposta. No final das contas, toda contratação existe um risco. Isso é inegável. Mas eu acho que a gente pode calcular esse risco melhor. Acho que o Atlético, principalmente no primeiro mercado, investiu de muito dinheiro errado. Vamos pro número 2. Eu acho que esse é um aprendizado muito importante. Uma defesa sólida é mais importante que um ataque poderoso. E, historicamente, o Atlético ele tem mais ataques fortes do que defesas sólidas. Mas acho que essa temporada ficou muito claro. O Atlético ele só se aproxima do principal objetivo da temporada quando ele começa a ter uma defesa que dá conta dos resultados, enfim, dá conta dos desafios. Uma defesa que é uma das melhores do retorno, ela aproxima o Atlético da Série A. A defesa do primeiro turno, eu acho que mesmo com o Atlético melhorando, seria impossível a gente pensar em acesso. É uma defesa que a gente leva heranças importantíssimas. Léo Derick, Benavides e principalmente Arthur Dias e Teran. Mas eu acho que para uma Série A que o Atlético volta, vai ter que se bancar, vai ter que se justificar, a defesa ela precisa ser o foco da temporada que vem. Óbvio, se eu pudesse escolher um reforço de peso para a temporada que vem, eu não tenho dúvida que seria a permanência do Zapelli. Mas se não fosse a permanência do Zapelli, eu escolheria um grande zagueiro para fortalecer ainda mais essa zaga. Em uma temporada que a gente vai precisar contar com 0-0, a gente vai precisar contar com 1-0. O Atlético vai precisar, gente. Deixa eu ver qual é o próximo aqui. A base do Atlético, né? Vamos falar um pouquinho sobre a base do Atlético. Foi uma temporada que, depois de muito tempo, eu vejo a porta da base do Atlético realmente aberta. É uma temporada que, depois de muito tempo, eu vejo a porta da base do Atlético preparada para revelar. E sendo bem sincero, que bom que certos jogadores cruzaram essa porta. Foi uma temporada de afirmação do Arthur.
Foi uma temporada de afirmação do Léo Dérico, jogadores que a gente via frequentando a seleção brasileira e a gente se questionava por que esses jogadores não estão no time principal do Atlético. A gente teve ótimos momentos do Dudu, queria ter visto mais o João, teve o caso do Cauã Moraes, mas no final das contas o recado é esse. Para as próximas gerações. Daqui a pouco vão ter outros jogadores que a gente vai poder subir. Não descartar a base é obrigação de um clube que tem a veia reveladora e pode encontrar ótimas soluções, como foi o caso dessa temporada. Beleza? Vamos lá. Quarto. Esse é importante. O mercado é muito importante, mas a gente pode encontrar soluções dentro do clube. E eu falo isso porque eu tenho total noção de como o mercado do meio do ano condicionou a arrancada do Atlético nessa reta final. Uma arrancada que nos traz Benavides, que nos traz o próprio Teran, o Juan Felipe Aguirre, querendo ou não, e eu acho que em algum momento foi importante, Mendonça, Viveiros. E eu acho que deu uma encorpada muito positiva no grupo. Trouxe referências técnicas. Trouxe jogadores que realmente, assim, têm um papel fundamental na construção tanto dos resultados quanto do nível de atuação do Clube Atlético Paranaense. Então, na temporada que vem, o investimento ele é necessário, as contratações que são efetivas acabam sendo extremamente necessárias. Não tem para onde correr nesse cenário. Mas, porém, todavia, entretanto, eu acho que, por exemplo, o caso do Zapelli é único. O Atlético precisava de um volante mais técnico para fazer essa transição. O Atlético precisava do volante que qualificaria o jogo, condicionaria o ritmo da partida ali. E foi uma solução interna que acabou sendo o que o clube não conseguiria encontrar no mercado. Eu gravo para vocês. O Atlético não conseguiria encontrar no mercado um jogador como encontrou no Bruno Zapelli esse volante. Então, olhar para o mercado, investir, acreditar que certas peças combinam mais com a ideia de um treinador é fundamental, mas não se fechar para as soluções que o seu elenco pode oferecer também. E para a gente terminar, continuidade de trabalho e recompensa, essa é muito autoexplicativa. Acho que a gente chega no nosso melhor momento na reta final da temporada. Isso não aconteceria se a gente tivesse optado pela demissão do técnico Odair Hellmann. O Atlético aposta no Odair durante toda a temporada, o Atlético acredita no trabalho do Odair durante toda a temporada e as coisas dão certo. Momentos de oscilação, momentos de dúvida, mas no final das contas eu acho que o Odair ele tá muito próximo de entregar o Atlético na primeira divisão, que era o principal objetivo, e mais do que isso. O Atlético organizado, equilibrado, um Atlético com individualidade sendo potencializadas, caso de Viveiros, Julimar, Zapelli, mais gente, Benavides, e Teran e Arthur Dias. Agora é seguir dando continuidade ao trabalho, porque já começa mais uma temporada, seja na Série A, seja na Série B, o Atlético tem que estar mais forte possível, mas eu acredito que em janeirão a gente já vai estar disputando a Série A. Beleza, pessoal? Tamo junto. Forte abraço. É nóis.